No programa de hoje, vamos conhecer a trajetória do artista plástico carioca Walter Goldfarb, direto de Lisboa. Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o segundo programa da segunda temporada do canal Reis das Artes e eu trago um convidado super ilustre, um carioca de Copacabana. Nascido e criado em Copacabana. Nascido e criado, raiz, né? Raiz, cariocão. Aqui em Lisboa. Conta aí pra gente as novidades que você veio fazer em Lisboa. Bom, primeiro agradecer o convite para a segunda temporada, né, do Reis das Artes. Adorei o nome do podcast, né? Até porque estou me sentindo um rei. Um rei. É isso, Está me tratando como rei. Essa é a intenção. Costumo vir a Lisboa por vários motivos, né? Inclusive ligado às artes. E para mim está sendo um momento muito especial, muito único, né? Chegar, né, na primavera de Lisboa, né, para montar essa obra, o Jardim dos Lírios Licérgico, na casa desse casal de amigos e colecionadores, aqui na Praça da Alegria. Uhum. E é muito interessante, né? Para mim foi muito bacana, porque quando a obra está no ateliê é uma coisa, quando ela sai do ateliê, né, e ela sai porque alguém elegeu essa obra, né, e para conviver com ela, né. E em um momento eu tinha dimensão do espaço, no lugar que ela estaria, na casa que ela estaria, em que lugar. Sim. E quando eu cheguei aqui, né, e comecei, fui chegando né, passei pela Praça da Alegria, cheia de árvores, com flores, né? E entrei na casa e de repente vi um pátio lindo, cheio de flores. Sim. E esse paredão, aí eu entendi a escolha do Newton e do João, né? Como se eles quisessem realmente estender, né, e estar o tempo todo nessa conversa, né? Eu vou até dizer cromática, né? Cheirosa, enfim. É isso, né? E, bom, Lisboa, como sempre, linda, né? Como sempre, agradável, né? Você sair à noite, voltar e passar pelas ruas e os lampiões, né? Olhar essas calçadas em pedra portuguesa que me fez, né? Eu há 2 dias estava pensando, né? Eu realmente nasci e criado em Copacabana, a gente tem, né, as calçadas de Copacabana, sim, que foram todas feitas em pedra portuguesa e que nos últimos anos, né, houve uma reformulação, então boa parte, principalmente das ruas principais, houve todo um recalçamento, enfim, questionável ou não, mas por conta da idade das pessoas que circulam, né? Copacabana tem, olha, sempre escutei, né, em torno de 1 milhão de habitantes, se já não tiver mais. Sim. E boa parte da população é idosa. Então, às vezes, a gente tem que entender até onde essa preservação deve ou não. Enfim, não quero mais esse cordão umbilical, né? Sim. Entre a cidade do Rio de Janeiro, né, e Lisboa é inequívoco. Uma cidade tem que ter também funcionabilidade. Exato, né? Tudo, né? Porque não adianta ela ser lindo, mas as pessoas estarem sempre escorregando, se machucando, que acontece muito em Copacabana. Exatamente. Por exemplo, eu agora tô construindo, né, um novo ateliê que será também meu instituto, numa propriedade histórica no bairro da Glória. Enfim, é uma propriedade que tem 1.600 metros. O seu ateliê fica na Glória? Fica na Lapa. Na Lapa. Eu já fui nele uma vez. Ele continua, só que eu estou fazendo mais um. Enfim. E agora vai ser um misto de ateliê e um centro cultural? Exatamente, um instituto onde a ideia é um diálogo não exatamente com a pintura, mas com as outras formas de manifestação artística, como música, teatro, cinema, né? Isso guarda uma relação muito forte com a minha infância, porque o meu pai já é falecido, foi violinista, né? Meu pai foi Spala, então eu cresci escutando todo dia o meu pai na sala dele,
horas a fio, ensaiando sozinho ou com outros músicos, né, para os concertos, né? Certo. Então, essa experiência é algo que eu quero trazer de volta. O ateliê é muito grande, tem muitas terraças, então, assim, trazer um quarteto que queira um lugar para ensaiar, enfim, um grupo de performance que é um espaço e é praticamente cercado de natureza. Certo. Mas eu falei dele, na verdade, que eu queria falar dessas questões, né? De quando você pega um patrimônio, né, que tem... A casa tem 100 e lá vai fumaça de anos, mas a própria propriedade tem cerca de, eu acredito, 250 a quase 300 anos. Certo. Quer dizer, hoje ela é uma propriedade única, mas ela fazia parte de uma grande fazenda, a ponto de, durante o processo de restauração das terraças, a gente encontrar caminhos em pé de moleque, né, que foram todos refeitos, mantendo as inclinações, tirar pedra por pedra. E aí você esbarra realmente em questões, porque, para você ter ideia, o primeiro andar, quer dizer, o primeiro platô, né, você tem um muro de arrimo de quase 50 metros, né, por 5 de altura. Então, o primeiro platô, ele está a 5 metros da rua. Nossa. Então, assim, a questão de acessibilidade, porque depois fica fácil. Foi feita uma outra escada, você pode ter um elevador, né, de ar comprimido, mas como é que você faz, né, se você tem uma fachada tombada, né? Então são essas conversas que são necessárias, porque senão o patrimônio, né, patrimônio geral, ele vai ficando à deriva, deteriorando, e aí acontece. Hein? Em que passo que está essa obra? Essa obra ela tá assim, todas as terraças estão prontas, com as coberturas, né? Foram feitas coberturas brises que abrem e fecham. O projeto é o quê? É seu mesmo? Não, é o projeto do André Daemon, eu quero me lembrar o nome da empresa, né? Sim. E foi muito interessante, porque assim, a gente que é das artes, a gente conhece muitos arquitetos, nos tornamos amigos, né, desses arquitetos. Então, assim, o pessoal estava sabendo, eu quero fazer, deixa eu ir lá, e assim, mas estava difícil para muitos entenderem que o que eu queria lá, quer dizer, a gente está falando de uma propriedade de pedras, né? O primeiro andar da casa em si são pedras. Nossa. Depois você fala de madeira, você fala de arrimo e você fala de tijolo maciço, né? Então, assim, muito cuidado na hora de entrar com projetos. Não, tipo assim, vamos pegar esse telhado e o que vai cobrir as terraças, a gente já faz uma coisa assim, assado. E aí você entra numa questão, né? Você pode fazer, é legal, mas aí tem manutenção, né? Essas coisas muito de vidro, muito, entendeu? Não é a minha pegada, né? Então, eu estou muito preocupado. É continuar deixando ele antigo ou vai ter ele vai ter tudo que a tecnologia pode trazer. Sim. Né? Mas até porque passou pelo patrimônio. Essa mistura é interessante, né? Passou pelo patrimônio, né? Teve que ter o patrimônio, não. Os cachorros, né, vão ter que ser refeitos, isso tudo na Cortal, a escada interna que não seria mais necessária, eles exigiram que se mantivesse, né, porque vai ter que a gente tem do segundo para o terceiro platô, a gente tem um caminho que, aliás, eu fiz todo em tijolo maciço, que lembra a estrada de tijolos amarelos do Mágico de Oz. Olha. E foi deliberado isso, né? Porque aquilo marcou muito, né? Certo. Então, quando as pessoas estão lá no ateliê, que a gente vai para esse terceiro platô. Eu coloco a música, bem assim, brega, piegas, mas eu ainda brinco, tá com o sapatinho da Dorothy vermelho, né? Mas a ideia é o seguinte, você traz, inclusive, intervenções, mas não na casa.
fora e de uma forma que tenha um diálogo, digamos assim, um equilíbrio entre a materialidade, entre a cor, né? Uma coisa relaxada, né? Nada pujante. Bacana. E tem assim uma previsão para a inauguração? Bom, agora a gente está já na segunda fase, que é a casa em si, que é mais um ano, no máximo um ano e meio, né? De restauração. E aí é muito legal que uma das questões colocadas pelo André, né, quando apresentou o projeto para aprovação, né, que, digamos, da metade para trás da lateral da casa, que dá, porque isso é uma coisa muito típica dessas propriedades, que por sorte, né, não é nem sorte, isso é uma realidade, a casa não está em centro de terreno, ela está construída na lateral. Então você realmente, da casa, você tem... Você vê os 3 platôs, né? É uma coisa... E dos platôs você vê a lateral da casa. Certo. Depois eu vou te mandar isso, a gente vai passando, fotos para você ver. E aí uma questão que tanto eu quanto o André queríamos contemplar é deixar visível o processo de construção e o material empregado. Então, só quer dizer, você tem as telhas francesas, mas os tijolos são ingleses. Nossa. Entendeu? Então, da metade para trás, ficou muito lindo, né? Vai ficar muito lindo, né? Você vê as olarias, quer dizer, o carimbo das olarias inglesas, né? A telha é francesa, né? E a gente vai conseguir restaurar. Enfim. Esse imóvel ele foi comprado? Eu comprei esse imóvel. Poderia ter sido doado, né, para você, né? Seria melhor, né? Pois é, né? Não, eu acho que poderia ir além, né? Eu acho que poderia... você tem questões de preservação, sim, que aí você não paga IPTU, mas não é bem assim, entendeu? E, enfim, eu acho que as coisas poderiam, sim, ser mais ágeis. Sim, né? Menos burocráticas. Né? Menos burocrática e, tipo assim, de certa forma, né? Porque quem está lá não é artista, não é quem vai usar a casa. Então, eu fiz arquitetura, né? Então, assim, vamos respeitar isso, aquilo. Mas, assim, aquilo tem que ser sustentável no sentido de uso, principalmente, sim, né? Então, nessas horas é que eu acho que tem que ter uma conversa e não é abrir, mas espera aí, não, isso aqui faz sentido. Vou te dar um exemplo. Você, como pintor, passa muito por isso. Às vezes você chega num espaço, vamos falar, numa casa, e você tem uma parede enorme, né? Certo. Aí você tem uma parede, vamos falar, uma parede de 5 metros por 2,80 de altura, tá? Isso é um paredão. Sim. Mas aí você tem a porta de entrada, tá? Que ela é uma bandeira só, aí a porta abre e ela, como é uma bivoltante lá, ela tem 1,30 m. Então, na verdade, o interruptor que liga a sala vai estar a 1,40 m. Então, a parede de 5 já passa a ter 3,5, né? Aí o que acontece? Não, foram fazer a dinâmica do split, o melhor lugar, né, para aproveitamento maior, é justamente esta parede, né? Ao invés, por exemplo, de usar uma parede que não vai ter assim 100% da eficiência, mas vai ter 80% da eficiência, né? Já resolve. Né? E o que é isso exatamente? E aí, então, você perdeu a porta e você perdeu mais 60 centímetros mais além. Você tem, eventualmente, o pinga-pinga do split em cima dessa parede. Né? Você passa por isso, eu passo por isso. E já tive casos que a pessoa pediu para mudar toda a posição, inclusive do ar-condicionado central, porque era uma obra de 6,40 metros de comprimento, num paredão de 8, e a parte toda era grelha. Ela realmente quebrou tudo e foi para o outro lado. Nossa. Então, assim, mas isso tudo eu acho importante que as pessoas saibam, né? Você como
Você comprou uma casa, vai fazer um projeto, conversa com o arquiteto, poxa, essa parede é linda, eu adoraria, né? Você vê, imagina se aqui tivesse um split. Pois é, não daria para colocar a obra. Entendeu? Verdade. Ele teve uma preocupação, saída para cá e para cá. Sim. Embaixo, né? Então, mas aí é aquilo, né? Não dá para você pensar em pesquisar sobre a obra, né? Porque o meu trabalho não é só o exercício de ateliê que você está vendo aqui. Você sabe que o meu trabalho tem várias questões, né? De vários artistas, né? Sim. Então não dá para você jogar nas 11. Mas eu costumo tentar jogar nas 11 quando eu tenho intimidade com a pessoa, que as pessoas costumam, elas vão às galerias, mas elas vão muito ao ateliê, né? Sim, sim. A gente tem por exemplo, o Berardo, né? Da coleção Berardo. A primeira obra que ele comprou minha, eu acho que foi em 2005, 2004, eu não o conhecia, ele comprou na galeria de Miami, a Gary Nader, Fine Art. E, bom, e dali em diante ele vem ao Brasil de vez em quando, então ele começou a visitar o ateliê e ver as obras em processo. Certo. Né? Isso é muito legal, quer dizer, essa participação do processo da obra. Explica para os nossos seguidores que estão acompanhando, a coleção Berardo, aqui em Lisboa, né? É um museu que fica ali em Belém, tem uma das coleções mais importantes, talvez, do mundo, né? Olha, a coleção Berardo, ela é impressionante. Sim. Ontem eu estive no Centro Cultural Belém, está tendo uma mostra e boa parte do que está dentro dessa mostra é da coleção Berardo. Eu fiquei com uma vontade de perguntar ao Berardo, estarei com ele nos próximos dias aqui. Eu quero perguntar ao Berardo, porque eu sei da história como ele começou a colecionar, que é muito interessante. Eu quero perguntar como é que ele, com o olhar dele, conseguiu juntar, né, esse arco, né, da arte moderna, sim, né, e de diversos movimentos, com assim quantidade e qualidade. Ontem eu vou te falar, é difícil para mim, eu fiquei arrepiado. É impressionante. Eu fiquei arrepiado com o que eu vi. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E é o olhar, né, até o nome de uma exposição que ele fez há uns anos atrás, acho que foi em 2015, no Centro Cultural Belém, o olhar do colecionador. E no olhar do colecionador, que é uma exposição onde ele, Berardo, foi o curador, ele selecionou as obras que tocam, né, que são importantes para ele dentro da coleção, né? E, inclusive obras de grandes dimensões. Então entrou um Frank Stella impressionante, entrou um pano de fundo da Flauta Mágica, né, feita pelo Chagall, né, quando foi encenada no Metropolitan de Nova York. Quem aqui em Lisboa, né, em Portugal, teve a oportunidade de ver essa exposição sabe do que eu estou falando. O que é aquela cena subir. E do lado estava o meu trabalho, da mesma série, O Jardim dos Lírios Licérgicos, que tem 2 de altura, ou seja, mais que o dobro desse aqui, por 12 de comprimento, uma pintura só. Nossa. Não é um tríptico, um políptico, é uma pintura que ela vai ser no... 12 metros. Exatamente. Foi pintada lá no Rio? No Rio, né? É um misto do quê? De pintura e bordado? Pintura e bordado, né? Como você vê aqui, tudo é bordado à mão, isso é lacra. E o processo, né? Porque a gente está vendo meio de longe, mas depois você vai se aproximar. A série Licérgicos, que é uma reação à série branca, onde eu trabalhava a impossibilidade do belo, isso tem relação com a minha mãe, uma sobrevivente do Holocausto, então uma mulher que com os traumas dela, apesar de adorar Monet, ela tinha dificuldade em fruir. Né? Qual era o nome da exposição?
Do qual? Do Berardo? Não, a sua, que você fez nos Correios. Eu já fiz 4 a 5 exposições no Correio. A primeira foi questão pintura. Depois do questão pintura, teve em 2004 pintura e ética. E depois teve em 2015 essa aqui. Ela não gostava de Monet. Exatamente. Tá? E justamente que reuniu. E quem é ela que não gostava de Monet? A minha mãe. Sua mãe. Só que eu acho que, na verdade, na época eu não atentei a pessoa que estava fazendo a tradução. Porque em inglês, né, o título da obra é She Was Not Into Monet. A ideia é que ela não conseguia estar no mood, né, no espírito, né, vamos dizer assim, do que a pintura de Monet representa, né? Isso, né? Mas não é que ela não gostava, muito pelo contrário, ela gostava. Ela tanto gostava que tudo de bacana que a minha mãe comprava, né, ela não usava, ela guardava no armário. Tá. Então, a gente quando criança, às vezes ia lá, quando a gente criança abria o armário, era a caixa com sapato, era não sei o quê, mas ela não usava, ela era muito... Louças também? Louças também? Guardava? Não, minha mãe guardava. Mas eu acho que isso é uma coisa geracional, né? Eu uso tudo, cara. Tem que usar, né? Eu brinco. Compra pra usar. Tava falando com o Newton, né? Porque nós somos muito parecidos, temos a mesma idade, né? E a gente tá falando de talher, de tudo. Falei, Newton, eu uso talher de prata que foi presente de casamento da minha avó para minha mãe. Esse faqueiro de prata é o meu dia a dia. Certo. Eu não estou me importando, ele não vai para a máquina de lavar porque fica acinzentado. Sim. Mas assim, aquilo sai da mesa, aquilo, anos e anos passando esponja, aquilo tem... Mas é prata, faz parte, eu gosto desse... Né? Por que não usar? Claro. Né? Mas claro, tinha uma louça específica, aquela louça do fim de semana, mais especial, da família, né? Do dia a dia, né? Sim. E isso na casa dos meus pais. Na minha não, né? Tudo que veio deles tá lá no dia a dia e é uma forma de... Sua mãe qual é a origem dela? Minha mãe nasceu na Lituânia. Na Lituânia. Seu pai? Meu pai, ele já nasceu no Brasil, né? Mas ele tem uma irmã e uma irmã que nasceram na Polônia antes da Segunda Guerra Mundial. Certo. Então, os meus avós paternos, né, a minha avó era de... O meu avô era de Ostrowiec e a minha avó de Varsóvia. Né? Eles moravam em Varsóvia e já tinham, né, a minha tia Rosa e meu tio José. E antes de estourar a Segunda Guerra, eles vieram para o Brasil. E meu pai nasceu em Madureira. Olha. Né? Meu pai é aquele carioca da gema de Madureira. Mas é judeu? Judeu, todos judeus. Legal. De ascendência judaica, judeus tradicionais. Né? Filosoficamente judeus. Você né? já esteve em Varsóvia, né? Já, eu tive em Varsóvia. Fiquei impressionado. Você conhece o Alfredo Leone? Sim, claro. Então, eu tive em Varsóvia. Você tinha estado lá há pouco tempo. A convite. Eu também fui. Eu fiquei impressionado com a cidade, com a universidade. Lá tem um museu, né? Tem o Polin, né? Que é um museu que ele é construído dentro dos limites do gueto de Varsóvia. É lindo o museu. Não sei se sabe, é um museu que ganhou um prêmio, né? Um prêmio assim, importantíssimo, mais ou menos, acho que naquele ano, um ano antes, como o melhor museu o Alfredo falou para mim da Europa. Tinha sido premiado. E é inacreditável como eles contam a história, né? Como eles misturam, como eles falam da comunidade, que era uma comunidade com cerca de 1 milhão de habitantes, né? Totalmente coesa dentro da sociedade, né? E eles vão contando aquilo e mostrando o lado agrícola, né? Tudo. É muito lindo, eu acho que o museu tem uma leveza, né? Sim. Que eu acho
importantíssimo, né? Dentro do tema, né? Difícil até, né? Isso acontece na minha pintura, né? A série branca, né? A série branca que eu comecei em 1995 para 6. Eu vou usar o branco sobre branco e o bordado branco, por isso tem o trabalho Ela Não Gostava de Monet, que traz uns escalpos de ratos, com os lírios Monet bordado com a linha branca da própria lona. Então os lírios saem como chagas do corpo da minha mãe e e viram, né, buracos de rato. Aí tem analogia com o cartão postal antissemita, blá blá blá. Mas a série branca, ela não fala de judaísmo. Ela, na verdade, ela toca nas relações, né, como um todo entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Então, os pontos de contato, de certa forma, os pontos de atrito, os pontos onde existe uma integração, né? Porque, na verdade, você está falando aí, né, de uma origem, né? São religiões monoteístas, abrâmicas, né? Mas, mais do que isso, a própria história, né? Então, eu achei, né, quer dizer, quando você se aproxima, né, por exemplo, eu trago Wagner, né, para a série branca, né, e ao contrário do Anselm Kiefer, que trabalha também, né, toda a questão germânica e as óperas e tudo, e ele usa, até Lisete Lanhado, que fez a curadoria de uma individual minha na Galeria Thomas Kuhn em São Paulo, e depois outros textos, né, que ela fala da dimensão da minha obra. Ela faz uma analogia entre os tamanhos que o Kiefer usa, que eu uso, e da materialidade. Ele usa carvão, ele usa fogo, só que ele entra com uma massa desses elementos. O meu carvão, na minha obra, na série branca, entra quase como elemento de esboço de desenho. Né? O queimado, ele entra dentro de uma questão de escrita, né? Mas os dois estão, de certa forma, tocando em tópicos muito próximos, né? Aliás, iguais muitas vezes, né? Mas um é um olhar germânico, sim, eu queria falar, e o outro é um olhar, né, de um brasileiro, né, de ascendência judaica, com toda uma história aí ancestral, né? De uma mãe que foi levada para um campo, de um pai que, apesar de ser brasileiro, né, é violinista, e você tem toda uma tradição, ele não é violinista por acaso, né, porque aí tem o pai dele. Aí vão ter as histórias, que é esse DNA cultural, né? Sim. Eu acho que é por aí. Me conta uma coisa, em que momento você pensou assim, eu sou um artista plástico, vou viver disso, vou trabalhar com isso? Você começou o quê? Com pintura? Olha só, essa é uma pergunta. Eu nasci, vamos dizer, pintor, né? Somos 5 filhos homens, eu sou o 4º. Certo. E aquela coisa, né? Bem escadinha. Então, por exemplo, enquanto a gente ia para um clube, né? O papai também fazia parte de uma orquestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, todo domingo, todo mundo ia para a Hebraica. Meus irmãos iam jogar bola. Para onde eu ia? Para a escolinha de arte. Desde pequeno, era aquele aluno que ganhava estrelinha no caderno de desenho, né? E fui crescendo. Então, assim, nas aulas, né, mais velho, né, sei lá, vamos lá, aula de química é uma coisa interessante, que química, eu gostava de escrever na minha calça jeans as cadeias, eletrólise. Então eu fazia o esquema, que é um esquema visual, né? Quando você faz uma eletrólise, né? Você tem um carbono. Então aquela estrutura, que isso está em algumas obras minhas, de certa forma, aparece, né, disfarçadamente, mas como estruturas arquitetônicas, certo. Então eu desenhava na minha calça. Então, assim, eu acho que eu sempre fui isso. Certo. Claro, agora, ser artista não é só isso, né? Chega uma hora... Não, e aí eu tenho algumas questões aos 13 anos, que eu acho que foi o ponto, tá? Quer dizer, teve um primeiro momento aos 13 anos, e depois, mais além, com 20 e poucos anos. Aos 13 anos,
artista, né? Eu pintava, já tinha minha maninha de tinta. Eu resolvi presentear o papai com uma tela retratando o violino dele. Então eu fui lá, pintei o violino do meu pai. Eu falei, bom, vou fazer uma surpresa pro meu pai e vou botar na sala. Lá em casa tinha uma sala onde era a sala dele para ensaiar. Piano, violino, viola. E assim, vários quadrinhos meus, talha, inclusive, diploma dele da Escola Nacional de Música e diploma tardio dele de administrador de empresas, porque ele era muito cobrado e achava que realmente era menos, porque ele não tinha um diploma, fosse de médico, de engenheiro, de administrador. Então ele foi fazer administração de empresas, né? Certo. E fotos, ele tocou muito com o Roberto Carlos, né? Ele também, ele trafegava num universo muito abrangente, né? Bom, resumo, eu não tinha mais lugar para botar nada e eu pensei, bom, eu tenho que tirar alguma coisa para... Aí eu fui e tirei o diploma dele de administrador de empresas e botei o quadro do violino. Cara, passou isso aí, foi muito rápido. Daqui a pouco meu pai começa a gritar, cadê o meu diploma? Eu entro na sala, pai, você não tá vendo? Tá aí, ó. O que é isso? Eu falei, seu presente de aniversário, seu violino. E meu pai falou simplesmente isso pra mim, eu não esqueço. Tira esta merda da parede. Eu não quero pra você o mesmo destino que eu tive. Um destino de merda, de ter que botar um smoking e tocar no teatro municipal, né? E todo mundo aplaudir depois do concerto, assim mesmo. Ele fez. Eu saí com um violino debaixo do braço e pegar um ônibus e vir para casa, enquanto aquele pessoal foi curtir a noite. É muito sofrimento para mim, eu não quero isso para você. Nossa. Né? Voz de pai, voz de Deus, eu fui, peguei a minha caixa de tinta, Almir, peguei minha caixa de tinta com todas as tintas, espremi, tirei a tela, espremi tudo em cima, peguei os vários pincéis, quebrei, peguei um, e naquela massa escrevi saco, e encravei, e parei de pintar. Bom, resumo da ópera, esses 13 anos. Bom, e a gente tinha um cachorro, à noite eu passeava ali pela quadra da Avenida Atlântica, entre Figueiredo e Santa Clara, e tarde, né, 10 horas, meia-noite, né, e a época tinham muitos argentinos que faziam artesanato, benches, arcos, e eu sentava com o cachorro ali e ia brincar de fazer artesanato e tudo, eu comecei mesmo a fazer artesanato. E aí eu tinha o meu dinheiro, mais a minha mesada de escola. Aprendeu com os argentinos? O meu trabalho tem muita artesania. Certo. Não por acaso. Eu sou aquele clássico rapaz nascido numa... Porque assim, papai era músico, ganhava nada, mas a minha mãe era o arrimo, foi o arrimo de família, né? Minha mãe foi joalheira, uma super joalheira, né? Não por acaso eu cresci com isso, então eu sou um cara que entendo de pedra, entendo de tudo. Você tem várias obras minhas que eu uso limalha de ouro, limalha de cobre, limalha de prata, eu uso pedras preciosas. Aliás, pedras semi-preciosas não existem. Não existe. Todas são preciosas, umas valem mais, outras valem menos, né? Então, assim, a ametista no Brasil não vale muito, mas na Europa ela vale pra caramba. Né? A safira tá... Então, tudo depende do lugar que ela tá, né? Isso vai citar um pouco do Vim Machado e das vaidades, que entendeu que na hora que ele deslocava uma obra da Europa para os Estados Unidos, aquele ganhava outro, né? Um livro que eu recomendo, né, para as pessoas lerem, é muito lindo. É do Vinho, o Marchand, você me perguntou, mas me veio a cabeça. Certo. O Marchand das Vaidades. E aí, quer dizer, com aquele dinheirinho, acredite você, eu comecei no Cassino Atlântico comprar quadro. Na cidade, 14, 15 anos. E os donos dessa galeria, que acho que chamava Borghese, ela era Dorinha e ele, eu não me lembro, eles riam de mim, né? Eles tinham um caderninho que eles anotavam, sei lá, comprei Bianco, Bianchetti, comprei umas coisas, sei lá, o que eu gostava na época, uma Lagoa do Abaeté que eu adoro. Mas qual a intenção? Cara, já que eu não faço arte, eu vou colecionar arte. Aliás, eu de certa forma,
né? Eu tenho a minha coleção, né? Através de troca com outros artistas, às vezes comprando, né? Sim, sim. Porque isso é muito gostoso, né? Uhum. Você conviver, né? E, bom, resumo da ópera, fui fazer faculdade de arquitetura e eu sempre fui muito precoce e construí uma clientela de joias. Já com 16 anos eu desenhava. É uma coisa muito, eu sempre fui muito assim. E, bom, aos 18 anos, se eu começar a explicar como é que isso se deu, resumo, meus pais tinham um imóvel que foi devolvido na cidade e a ideia era fazer uma joalheria, mas como o imóvel antes já tinha sido uma joalheria por uma questão de legislação, 1 ano de fundo de enfim, você não pode, então tinha que fazer aquilo para 1 ano depois fazer a joalheria, né? E aí, numa conversa em casa, eu me virei e falei para os meus pais, vamos fazer uma loja de roupa de criança, que é uma coisa fácil, vai usar os escalinhos. E aí eu, com 18 anos, porque é uma criação minha e tudo, aí começar, eu fui lá, eu quebrei vidro, fiz o balão mágico modo infantil. Olha que louco. Balão. Mas o nome era Balão Mágico? Balão que estourou. E aí acabei abrindo loja em shopping e nesse ínterim, né, também aí eu já estava na faculdade, eu estava fazendo eventual de manhã na PUC, arquitetura à noite lá em Gama Filho. Cara, eu não parava. Aí nesse momento você esqueceu a pintura. Não, aí eu tive que trancar. E sobre a pintura, não, enquanto faculdade... E aí o que rolou, que aí no meu primeiro casamento com a Débora, em 1980, não me lembro a data exata. Certo. 1 ano depois ela se virou para mim e falou assim, olha, eu acho que você devia começar um processo de análise, porque são 1000 questões, 1000 coisas, né? Essa sua herança misturada com isso, com essa sua vida. Eu comecei a fazer análise e na terceira sessão eu contei esse episódio do meu pai. Teu pai, nossa. Aonde eu estava 3 dias depois, você vai saber responder. Não, ainda não tinha ateliê. Na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Parque Lage. Fazendo curso com o João Magalhães e com o Daniel Celis. Nossa. De pintura. Bacana. E aquilo foi. E eu me lembro que o Daniel, né, fazia as propostas de trabalho e na hora de apresentar, ele falou assim, você não vai ficar louco igual o Daniel Celis, ele era da geração 80, exatamente, né? Eu sou, digamos, geração 2000, né? 2000. E aí aquilo... Bom, e aí eu sempre tive receio de mostrar o meu trabalho, né? Porque eu não queria ter a segunda recusa. Certo. Né? Eu tive a primeira, que foi do meu pai, que foi violenta, sim, que gerou até uma obra chamada Voz de Pai, Voz de Deus, que é da coleção do Fernando Pradia, da Galeria Pradia, de Madrid. Né? É um trabalho que mistura o rosto do Van Gogh todo bordado à mão por mim, uma outra imagem da loucura, né? E o Pradia adquiriu essa obra. Bacana. Enfim, a gente vai falando as coisas, vai lembrando, né? Sim. E o bordado? Em que momento que entrou o bordado na pintura? O bordado ele entrou muito precocemente, né? Até porque, eu estava explicando ali atrás, que eu tinha uma babá, né? Que além de desfilar em escola de samba, ela nas horas vagas, ela era costureira. Então, naquela época, né, você tinha o quarto dos funcionários da casa, né? Certo. Então a Júlia, né, ela tinha a máquina de costura dela, ela costurava para fora e ela chamava o Tinho, meu apelido. A única pessoa que me chamava por um apelido foi a Júlia, que chamava de Tinho. A Júlia me chamava o Tinho para sentar ali e ficava me dando agulha e linha e tudo. Então a minha relação, a minha intimidade com esse universo, né? Aliás, muito distante do que um pai, porque meu pai tinha essas questões como todos esses pais, né? Meu filho brinca disso, meu filho não brinca daquilo, né? Claro. Então, assim, mas também nunca foi problema, né? Mas assim, até porque... O teu pai via você lá
bordando essas coisas? Não, estava com de empregada, sabe? Aquelas casas que... Né? Enfim, não, ele sabia do meu talento. Eu era um cara que fazia talha na frente dele. Eu pegava madeira e entalhava. Estou falando isso pequeno, 10 anos de idade, né? Às vezes né? Então, essa coisa da costura, né? E sempre tive isso. Eu acho... E aí, quando eu comecei a minha primeira série, que ela foi até agora, eu fiz agora uma retrospectiva de 30 anos de carreira no Palácio dos Correios, que comemorou, inclusive, 120 anos. E foi uma retrospectiva onde eu priorizei os meus primeiros 5 anos, né, onde as obras eram... Eu trabalhava mais em cima das escrituras, né? As imagens não eram exatamente figurativas, tinha uma coisa meio abstrata, meio geométrica, mas eram obras realmente monumentais, pergaminhos, né? Tanto que a exposição se chama Pele. Foram 30 anos de carreira. A exposição... Isso foi o quê? Em Niterói? Foi em Niterói. E ela chamava Pele, os manuscritos do Mar Morto na linguagem visual de Walter Wolfer. Então, onde eu vou juntar, por exemplo, eu lia trechos do Velho Testamento, ou do Alcorão, e eu começava a pintar como se eu estivesse escrevendo. Porque assim, né, por exemplo, o meu primeiro galerista foi o Thomas Kohn, tá? Que foi o primeiro galerista, por exemplo, da Adriana Varejão, né? Certo. E ela começou antes de mim, né? Ela já é uma geração mais para 90. Sim. Mas o Thomas pontuava muito isso, né? Enquanto você está muito voltado para a escrita, né? Para o imaginário da escrita, né? Para o lugar da escrita, não só como que ela está informando, mas me fugiu o nome, né? Os arabescos, que também está na escrita islâmica, né? E que aquilo viram formas, né? A Adriana, a intimidade dela é com o universo barroco, são com as igrejas. Sim. E isso é até muito interessante, porque um dia eu entrei no ateliê e eu estava com essas obras enormes, né? Que trazem textos e amarras e costuras e nós que eram feitos a partir de leituras, por exemplo, como construir a capa que vai cobrir a Arca da Aliança. Tantos metros por tanto, amarra aqui, bota ali, né? O próprio o tzitzit, aquelas linhas, né, que saem daquela indumentária que os ortodoxos usam por baixo da roupa, né? Certo. Que tem a ver com as obrigações bíblicas, né? Uhum. Mas tudo isso tem a ver com bordado, com costura, né? Também a minha relação com a selaria de Lampião, porque aí vai pegando, né? A minha babá, que era costureira, né? E Rio de Janeiro, Carnaval, tudo isso é minha cabeça. Uhum. Isso está o tempo todo. Então, o bordado, só que ele vai sofrendo, né? O meu bordado ele vai se modificando, ele vai tomando outras texturas. Eu vou te falar, eu adoro isso. Eu adoro o começo de tudo e a possibilidade de entregar o trabalho, montar, ajudar a escolher, Sim. contar, ver a felicidade das pessoas. Com certeza. Né? Quando, né, eu vou chamar, batem de frente com aquilo que elas escolheram para conviver com elas. Isso me faz muito bem, porque são experiências que a gente não tem durante a produção. Uhum. O nosso exercício de ateliê, ele é muito solitário, né? Eu até passei a usar muito o Instagram, né? Primeiro para me comunicar. Sim. E até porque eu penso muito nisso. O pessoal me pergunta, mas por que você faz tantos stories? Eu falei que o stories, depois ele fica arquivado. Então, na verdade, eu estou construindo, né? Eu tenho um livro, né? Sim, de memórias que a qualquer momento eu posso lançar. Bom, eu só soube que você estava aqui em Lisboa graças ao Instagram. Exatamente. Você publicou. Eu publiquei isso aqui montando. Aí quando eu fui ver a legenda, eu olhei e falei assim, nossa, ele está aqui em Lisboa.
Aí, e o engraçado é que assim... Ana Durães me achou assim também. Ah, é? Ela tá aqui também, né? Eu também tô para entender. Ah, Suzana Queiroga. Essa eu não sei quem é. Enfim. Bom, enfim, você e o Dudu Garcia, lá do Rio de Janeiro, vocês estavam no meu radar. Aí eu pensei assim, quando eu for ao Rio de Janeiro, eu quero conversar, né? Quero ter um bate-papo com o Walter e com o Dudu. Aí, de repente, agora você veio agora e o Dudu tá vindo mês que vem. Aí eu pensei assim, não preciso ir para o Rio, né, para fazer essas entrevistas. É legal porque você está aqui em Portugal, sim, né? Em Lisboa. Aí eu tô aproveitando, que tá vindo uma leva de artistas. Essa época é muito legal, né? Essa época é muito legal Mas é isso, entendeu? Me conta só uma coisa, para a gente fechar a conversa, nosso bate-papo, que tá super interessante. Seu pai é vivo? Não. Não. Tanto Seu pai viu a sua ascensão na arte? O meu pai conseguiu ver. Minha mãe morreu aos 61 anos, antes da minha primeira filha nascer. E minha mãe morreu em 97. Eu estava começando, né? Porque, só para você ter ideia, que eu estava falando, eu tinha medo de mostrar o meu trabalho. Sim, então sim. Chegou uma hora, a Dora Basílio, diretora do Parque Lage, falou, olha, João Magalhães, né? Você tem uma pintura incrível, eu quero ver. E eu me lembro que então eu fechei uma das salas de aula e montei essas obras, né? E na época a Dora Basílio se virou para mim, isso é muito emocionante quando você está ali na escola. Sim, ela se virou para mim e falou, olha, há muitos anos que eu não vejo uma pintura. E outra coisa, né, com vários e vários talentos ali dentro, que de repente você sobressaía, né, a ponto de um professor falar aí, a diretora e aí Dora, ver, exatamente, né? Dora Basílio falou, olha, há muitos anos que eu não vejo uma pintura com um sinão, e eu faço parte do membro do Royal College de Londres e queria fazer uma indicação, E eu estava recém-casado já com a mãe das minhas duas filhas, da Lia e da Manuela. A Lia tem 25, Manuela 27. Daqui eu vou encontrar com elas em Roma. Legal. Porque uma mora em Berlim, a outra mora em Nova York, a gente vai se encontrar e dar um rolê por ali. Legal. E na época, as meninas, enfim, eu estava recém-casado. Recém não, porque eu casei em 93. Mas isso foi em 95, né? E aquilo para um artista tudo, eu era estudante ainda, né? E aí eu falei, Dora, olha, eu te agradeço, mas eu não vou abandonar um sonho, que é o meu casamento e tudo, e Mas não dava para conciliar? Não, você vai para Londres, é muito complicado, né? Eu sempre tive muito essa cabeça, né? Hoje eu tenho outra, né? Claro. Mas assim, de casa para ateliê, do ateliê para casa, eu sempre fui muito nesse sentido. Era o meu mundo, né? Sim, e eu não conseguia ver outra possibilidade, né? E eu acho que nem existia, né? Foi uma coisa muito precoce. Foi muito importante para mim, porque logo depois teve a exposição Registros e Inscrições, né, na Galeria Primeiro Piso, que aí sim, o que aconteceu? O Thomas Kohn foi ao Parque Lage passear com ele, porque o Thomas ele andava pelo Parque Lage para ver quem estava, e ele viu o meu trabalho. Certo. Né? E aí, resumo da ópera, cheguei em casa à noite, tinha um recado, na época era secretária eletrônica, Walter, aqui é Thomas Kohn, estive no Parque Lage, gostaria de visitar seu ateliê, fiquei impressionado com o que vi e já tinha escutado sobre você de uma pessoa, enfim, que disse para eu olhar muito seu trabalho. E aí o Thomas foi ao meu ateliê em 95, e, enfim, e me acompanhava mês a mês. E ele falou, olha, eu não tinha nenhuma exposição ainda em galeria, e ele falou, olha, eu não sei se eu vou acabar te representando ou não, mas eu te peço que, por enquanto, não faça nada em galeria, se você quiser, né? Porque eu quero acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho, quero entrar, mergulhar para além da pintura. E aí mas logo em seguida, cara, foi assim, o projeto Macunaíma,
Projeto Macunaíma, que é uma história muito interessante. Projeto Macunaíma, da Fundação Nacional de Arte, você sabe como são esses programas, né? Quadro no máximo de 1 por 50. Tô andando ali pelo Parque Lage, né? Ali naquela parte da piscina, Beatriz Milhares estava dando aula. Certo. E aí, Walter, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E aí, se inscreveu para o Projeto Macunaíma? Bia, como é que eu posso me inscrever para um Projeto Macunaíma se o menor trabalho que eu tenho tem 1,50 por 6,40? Ué, Walter, você vai mandar o que você tem, 1,50 por 6,40. Entendeu? Porque, né? E foi a Beatriz, né? Eu tô te falando isso foi em 1996, de 20 anos atrás. Que eu não era nada. A Bia, né, já estava ali, né, já tinha o início da carreira dela, já estava começando mesmo. E Bia, né, com a generosidade dela, como o Daniel também me deu grandes conselhos, falou para mim, manda. E eu me lembro que na época ninguém entrava de primeira, e eu entrei. E na época a curadoria foi do Fernando Cocchiarelli, né? E então, assim, em 96 eu fiz, logo de saída, Projeto Macunaíma, da Fundação Nacional de Artes, Antártica Arte com a Folha, com curadoria da Lisete Lanhado, do Paulo Erkenhoff, que foi a mostra de novos talentos durante a Bienal de São Paulo, onde os artistas, foram 62 artistas do país inteiro no mapeamento, que não poderiam ter tido ainda nenhuma mostra em galeria comercial e que realmente estavam em início de carreira. Pra você ter ideia, dali saiu a Rivane, saiu o Cabelo, enfim, né? E eu também, claro. Mas estou te falando um pouco do meu início de carreira, né? Sim. Então o Thomas disse isso para mim e foi muito incrível porque em 1996 o Thomas fazia muitas feiras internacionais e é muito legal, porque olha que bacana, hoje abre Arco Lisboa. Sim. Engraçado que eu tô até arrepiado porque eu acabei de me lembrar desse momento. Cara, é muito incrível. É o que eu te falo, são das coisas que vão... Cara, passam 20 anos, você esquece. Eu, numa conversa com você, né, que daqui a pouco eu tô na Arco Lisboa. Então, assim, a primeira vez que eu, pessoalmente, fui para uma mostra internacional, né, foi para Arco Lisboa, em 1996, levado pelo Thomas Kohn, com 4 obras minhas, e eu me lembro, no dia anterior à abertura oficial com os reis, né, a Rainha Sofia e o... fugiu o nome, ele me liga e fala assim, olha, eu quero te falar o seguinte, entrar em contato comigo amanhã durante a abertura oficial, durante a visita dos reis aos estandes, o meu stand foi escolhido para a parada oficial deles e para fotografar com as suas obras. Nossa. Cara, não é questão de... É questão, cara, que você está falando de 20 anos atrás, no início de carreira, né? E quando eu vejo esses artistas novos que, de repente, pá! Como eu olhei agora, saiu no Instagram, uma amiga minha postou, a Wanda Clabin postou, de um artista que está expondo agora, um cara jovem. Né? Eu imagino o que esse cara não deve estar sentindo. Sim. Né? Isso tudo corrobora, porque veja você, na época, eu já tinha um negócio rentável. E, inclusive, foi a Dora Basílio e o próprio Thomas Kohn que falaram para mim, é melhor você se dividir entre uma atividade que te dá dinheiro e que você pode investir na sua pintura sem fazer concessão. Então não adianta você estar no ateliê de 7 da manhã a 10 horas da noite preocupado em pagar o aluguel, preocupado nisso e tendo que correr com o seu trabalho, que é um trabalho demorado. Então faz o seguinte, bota na cabeça, usa essa possibilidade que você tem, né, de ter montado um negócio, de ele realmente, né, de fazer o teu ateliê, de poder comprar o material que você quer,
né? Isso foi muito importante. Sim. É um conselho até que eu daria muito, né? Ah, porque eu tenho... Não, cara, a não ser que você seja herdeiro, entendeu? Mas mesmo assim, entendeu? Essa logística, né? De você entender que você não tem um mundo para você produzir, né? Mas que você tem que usar... Isso foi muito importante. Sim. Muito importante para mim. É isso, quero te agradecer pela oportunidade. Muito, muito bom. Teria muito mais para falar. Fica pronto. Agora, quando eu for ao Rio, ou quando você voltar Você vem conhecer o novo ateliê. Com certeza. Ah, você vai adorar. Vou estar com certeza. Se der até para eu estar lá no dia da exposição, eu vou estar. Para a gente fazer um programa especial. Isso tá aí. bom? Quero agradecer. Um abraço, tá? E um abraço para sua turma toda. Obrigado. Tá bom? Isso aí. Valeu, pessoal. Beijo.